basta a temperatura cair um pouquinho para ouvirmos alguém reclamar de dor no joelho e nas costas. O que poucos imaginam é que, apesar da proteção dos pelos, muitos animais também sofrem com estes sintomas no inverno. E eles também reclamam, mas ó, é preciso saber escutar e dar aquela olhadinha, né? A veterinária Mariana Cardoso está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Quem está aqui com a gente também, Eduardo Aguiar, tutor da Belinha, é isso, Eduardo? Isso. Ela é friorenta? Até que não é tanto. É, e ela tem bastante pelo também, né? Mas já... Mas a gente toma os cuidados direitinho, porque essa época é bem complicada para os cães, né? Pois é, Mari, obrigada por estar aqui com a gente de novo. É uma época que exige cuidados também, mas que sinais que eles podem dar para saber se ele está sentindo frio, por exemplo? Normalmente, eles mudam o comportamento. Eles começam a ter tremores, né? Ficam aquadinhos no canto. E o problema maior não é só sentir o frio, né? É exacerbar algum problema que ele já tenha crônico. Porque, por exemplo, os cães têm problemas ortopédicos, dores na coluna, dores em articulações, como nós temos. E o frio intensifica essa sensibilidade, né? Essa sensação para ele. E ele muda o comportamento. E muitas vezes ele fica mais irritado. Ele antes subia todo dia no sofá, mas aí ele para de subir. Ele ficava balançando o rabinho, pedia para brincar e de repente ele dorme mais, e a pessoa acha normal, tá dormindo mais porque é frio. Não, ele está com dor. Ele muda o comportamento. Quer dizer, o frio, então, pode acentuar os sintomas de doenças ortopédicas, sim, né? Sim, Quais são as que mais acometem? Principalmente. Ó, aqueles salsichinhas, o Tekel, ele tem muito problema na coluna. Shih Tzu, Lhasa também tem. Cães de grande porte, como Labrador, Pitbull, tem muito problema no joelho e displasia. Então, existem muitas doenças ortopédicas que muitas vezes estão subdiagnosticadas, porque você tem teu cachorrinho lá, muitas vezes você acha que ele é de pelúcia e que ele não tem nada. Não tem nada. Mas ele tem. Ou ele tem um bico de papagaio, ou ele tem uma extrusão. Eu tô com um paciente internado no hospital que ele tá com uma hérnia de disco na cervical. Então ele sai correndo e não consegue abaixar. Não consegue abaixar a cabecinha para comer. Fez a tomografia, precisa passar por cirurgia. Então, por muitas vezes, a gente trabalha o dia inteiro e a gente não fica acompanhando o pet. Os gatos, eles demonstram dor de forma diferente. Eles ficam com a orelhinha para trás, eles começam a ficar... A maioria dos gatos idosos tem dor crônica. Então, a gente subdiagnostica o que está acontecendo com o nosso pet em casa. Eduardo, no caso da Belinha, o que você faz de cuidados, assim, agora nessa época? Principalmente, assim, uma caminha mais aquecida, o cobertorzinho dela sempre à disposição. Por exemplo, nos cômodos do quarto, a gente deixa uma caminha dessas bem acolchoadas. Tem uma no cantinho da sala, porque se ela quiser ficar rodando pela casa... Então, aquilo que a gente falou, a gente às vezes está trabalhando, não fica o tempo todo com ela. Então, ela tem uma caminha bem aquecida na sala, tem no cantinho no quarto... Deixo bastante água, fruta para ela à disposição. Então, assim, são esses cuidados essenciais que a gente toma para não ter problemas, assim, porque eles ficam mal, né? Claro. A gente vê no verão, por exemplo, cuidado com as patinhas no asfalto quente. No inverno também tem seus cuidados, não é, Mari? Sim, as camas precisam sempre ser longe do chão, né, gelado. E, no caso, a Belinha fica dentro de casa, né? E aqueles cães que ficam no quintal? Que ficam em corrente de frio. E o cão, ele é que nem criança, ele não entende muito o que está acontecendo, ele quer brincar, ele quer ficar na festa. A gente que tem que ter a maturidade, a seriedade de entender que eles têm suscetibilidade a doenças como nós. Então, e os filhotes também. Os filhotes desenvolvem hipotermia com muita facilidade. A gente atende paciente lá no hospital que chega molinho, dormindo muito, e quando você vai ver, a temperatura tá lá embaixo, porque eles não têm capacidade de termorregular, de manter a temperatura adequada como um cão adulto. Então, os bebês, os idosos são os que mais sentem. Pra gente terminar, que recado que você deixa com relação a isso, para ficar atento? Ó, usar roupinha naquele cão que gosta de roupinha, né, tem cão que não aceita, usar roupinha, evitar corrente de frio, colocar caminhas mais altas do chão, sempre apresentar desde filhote os cobertores para eles aprenderem a conviver com um paninho, né? Corrente gelada, e sempre andar com o seu pet para ele fazer o alongamento matinal no sol, porque ele acaba que não atrofia, né? Porque ele fica ali dentro de casa, você deixa ele tudo fechado e, como a gente, se não faz atividade física, acaba que, né, fica com mais dor ainda, porque o movimento ajuda a diminuir a sensibilidade dolorosa. E se esses sinais clínicos se repetirem, procurar um médico veterinário.
É isso aí, gente. Recado dado. Obrigada, viu, Mari, por estar aqui com a gente de novo. Obrigada, Eduardo. obrigado. Quer botar a Belinha no chão? Ela fica? Ela fica bagunceira. Não Vai tem comer. problema. Ela é uma A gente fofucha. gostamos de bagunça, Belinha. Ó, gente, obrigada, viu? Bom Dia Cidades vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda-feira, às 8 da manhã. Ó, tchau, tchau.